E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um dia de leitura do nosso Plano de Leitura da Bíblia. Meu nome é Francisco Henrique e nós hoje vamos ler do capítulo 5 ao versículo 14 do capítulo 7 de Daniel. Nós hoje estamos fazendo 327 dias começando esse Plano de Leitura da Bíblia e, como sempre a gente tem feito, antes da gente ler, a gente vai orar para a gente dar início, tá bom? A nossa leitura. Senhor, meu Deus eterno Pai, mais uma vez te agradecemos pelo privilégio que nos concede de estar lendo a Tua Palavra, tá bom? Nós pedimos graça e sabedoria, nós pedimos para que o Senhor vai nos ensinar e nos dá graça para entender. Em nome de Jesus, pedimos e te agradecemos. Amém. Então, bora lá, pessoal. O capítulo 5 aqui de Daniel tem o título que é Inscrição na Parede. Versículo 1 do capítulo 5. Muitos anos depois, o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 de seus nobres e bebeu vinho com eles. Enquanto Belsazar tomava vinho, ordenou que trouxessem as taças de ouro e prata que seu antecessor, Nabucodonosor, havia tirado do templo em Jerusalém. Queria beber nessas taças com seus nobres, suas esposas e suas concubinas. Então trouxeram as taças de ouro do templo, a casa de Deus em Jerusalém. Vou repetir. Então trouxeram as taças de ouro do templo, a casa de Deus em Jerusalém, e o rei e seus nobres, suas esposas e concubinas, beberam nelas. Enquanto tomavam o vinho, louvavam seus ídolos feitos de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. De repente viram dedos de mão humana escreverem no reboco da parede do palácio real, perto do candelabro. O próprio rei viu a mão enquanto ela escrevia, e seu rosto ficou pálido de medo. Seus joelhos batiam um contra o outro e suas pernas vacilavam. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos e os adivinhos. Disse aos sábios da Babilônia: quem conseguir ler esta inscrição e me disser o que ela significa, será vestido com um manto vermelho, e em seu pescoço será colocada uma corrente de ouro. Ele se tornará o terceiro em importância em meu reino. Quando todos os sábios do rei chegaram, nenhum deles foi capaz de ler a inscrição, nem de dizer o que ela significava. O rei ficou muito assustado, e seu rosto ainda mais pálido. Seus nobres também ficaram abalados. A rainha mãe soube do que estava acontecendo ao rei e seus nobres, e foi depressa à sala de banquetes. Disse ela a Belsazar: que o rei viva para sempre. Não fique tão pálido e assustado. Há em seu reino um homem que tem nele o espírito dos santos deuses. Durante o reinado de Nabucodonosor, esse homem demonstrou percepção, entendimento e sabedoria como a dos deuses. Seu antecessor, o rei Nabucodonosor, o nomeou chefe de todos os magos, encantadores, astrólogos e adivinhos da Babilônia. Esse homem, Daniel, a quem o rei deu o nome de Beltesazar, tem inteligência extraordinária e é cheio de conhecimento e entendimento. É capaz de interpretar sonhos, explicar enigmas e resolver problemas difíceis. Mande chamar Daniel, e ele lhe dirá o que significa a inscrição. Agora a gente vai para o versículo 13, que tem o título Daniel interpreta a inscrição. Versículo 13 do capítulo 5. Daniel foi levado à presença do rei, que lhe perguntou: você é Daniel, um dos exilados trazidos de Judá por meu antecessor, o rei Nabucodonosor? Soube que o Espírito dos deuses está em você, e que é cheio de percepção, entendimento e sabedoria. Meus sábios e encantadores tentaram ler as palavras na parede e me dizer o que significavam, mas não conseguiram. Soube que você é capaz de interpretar e resolver problemas difíceis. Se conseguir ler as palavras e disser o que significam, será vestido com um manto vermelho, e em seu pescoço
e em seu pescoço será colocada uma corrente de ouro. Você se tornará o terceiro em importância em meu reino. Daniel respondeu ao rei: guarde seus presentes ou entregue-os a outra pessoa, mas eu lhe direi o que significa a inscrição. Ó rei, o Deus Altíssimo deu soberania, majestade, glória e honra a seu antecessor, Nabucodonosor. Ele o engrandeceu de tal modo que povos de todas as raças, nações e línguas estremeciam de medo diante dele. Matava quem ele queria matar e poupava quem ele queria poupar. Honrava quem ele queria honrar e humilhava quem ele queria humilhar. Quando, porém, seu coração e sua mente se encheram de arrogância, ele foi tirado de seu trono e despojado de sua glória. Foi expulso do convívio humano. Sua mente se tornou como a de um animal, e ele viveu entre os jumentos selvagens. Passou a comer capim como os bois, e foi molhado pelo orvalho do céu, até entender que o Deus Altíssimo domina sobre todos os reinos do mundo e nomeia quem ele quer para governar sobre eles. Ó Belsazar, o Senhor, o Senhor é sucessor. Eu estou falando para o Belsazar que ele é o sucessor. O Senhor é o sucessor dele e sabia de tudo isso, mas mesmo assim não se humilhou. Desafiou o Senhor dos céus e mandou trazer essas taças do templo. O rei, seus nobres, suas esposas e suas concubinas beberam vinho dessas taças, enquanto louvavam deuses de prata, ouro, bronze, ferro, madeira e pedra. Deuses que não veem, não ouvem, nem sabem coisa alguma. Mas o rei não honrou ao Deus que lhe dá fôlego de vida e controla seu destino. Por isso, Deus enviou a mão que escreveu a mensagem. Esta é a mensagem que foi escrita. Não sei pronunciar, mas eu vou tentar aqui, tá bom? Mene, Mene, Tekel. Mene, Mene, Tekel e Parsim. E este é o significado das palavras. Mené. Deus contou os dias de seu reinado e determinou seu fim. Tekel, você foi pesado na balança e não atingiu o peso necessário. Parsim, seu reino será dividido e entregue aos medos e aos persas. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, colocaram em seu pescoço uma corrente de ouro e o declararam o terceiro em importância no reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei da Babilônia, foi morto, e Dário, o Medo, tinha 62 anos quando se apoderou do reino. Meus irmãos, agora a gente vai para o capítulo 6, que tem o título Daniel na Cova dos Leões. Versículo 1 do capítulo 6. O rei Dário resolveu dividir o reino em 120 províncias e nomeou um alto funcionário para governar cada uma delas. O rei também escolheu como administradores Daniel e outros 2 homens, para que supervisionassem os altos funcionários e protegessem os interesses do rei. Em pouco tempo, Daniel se mostrou mais capaz que todos os outros administradores e altos funcionários. Por causa da grande capacidade de Daniel, o rei planejava colocá-lo à frente de todo o reino. Os outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falhas no modo como Daniel conduzia as questões de governo, mas nada encontraram para criticar ou condenar. Ele era leal, sempre responsável e digno de confiança. Por isso concluíram. Nossa única chance de encontrar algum motivo para acusar Daniel será em relação às leis de seu Deus. Então os administradores e os altos funcionários foram até o rei e lhe disseram: que o rei Dário viva para sempre. Nós, administradores, oficiais, altos funcionários, conselheiros e governadores, estamos todos de acordo que o rei deve decretar uma lei a ser cumprida rigorosamente. Dê ordens para que, nos próximos 30 dias, qualquer pessoa que orar a alguém, divino ou humano,
exceto ao rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, ó rei, decrete e assine essa lei, para que não possa ser mudada, como lei oficial dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou a lei. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa e, como de costume, ajoelhou-se no quarto no andar de cima. Com as janelas abertas na direção de Jerusalém. Orava 3 vezes por dia e dava graças a seu Deus. Os oficiais foram juntos à casa de Daniel e o encontraram orando e pedindo ajuda a Deus. Então foram diretamente ao rei e o lembraram da lei. O rei não assinou um decreto ordenado que qualquer um que orasse a alguém, divino ou humano, exceto ao rei, fosse lançado na cova dos leões? Sim, respondeu o rei. Essa decisão está em vigor. É uma lei oficial dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: aquele homem, Daniel, um dos aliados de Judá, não dá importância ao rei nem à sua lei. Continua a orar ao Deus dele 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito angustiado e procurou uma forma de salvar Daniel. Passou o resto do dia pensando no modo de livrá-lo dessa situação. À noite, os homens foram juntos ao rei e disseram: ó rei, o senhor sabe que, conforme a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto que o rei assina pode ser revogado. Por fim, o rei deu ordens para que Daniel fosse preso e lançado na cova dos leões. O rei lhe disse: que seu Deus, a quem você serve fielmente, o livre. Então trouxeram uma pedra e a colocaram sobre a abertura da cova. O rei selou a pedra com seu anel e com os anéis de seus nobres, para que ninguém pudesse resgatar Daniel. O rei voltou a seu palácio e passou a noite em jejum. Não quis nenhum dos divertimentos habituais e não conseguiu dormir a noite inteira. De manhã bem cedo, levantou-se e foi apressadamente à cova dos leões. Quando chegou lá, gritou angustiado: Daniel, servo do Deus vivo, o Deus a quem você serve tão fielmente, pôde livrá-lo das lesões? O Deus a quem você serve tão fielmente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva para sempre. Meu Deus enviou seu anjo para fechar a boca dos leões, de modo que não me fizessem mal, pois fui considerado inocente aos olhos de Deus. Também não fiz coisa alguma contra o Senhor, ó rei. O rei ficou muito alegre e ordenou que tirassem Daniel da cova. Não havia sequer nenhum arranhão nele, pois havia confiado em seu Deus. Em seguida, o rei ordenou que prendessem os homens que haviam acusado Daniel. Ordenou que fossem lançados na cova dos leões, junto com suas esposas e seus filhos. Os leões os atacaram e os despedaçaram antes que chegassem ao fundo da cova. Então o rei Dário enviou esta mensagem aos povos de todas as raças, nações e línguas em todo o mundo: paz e prosperidade. Decreto que todos em meu reino devem tremer de medo diante do Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanecerá para sempre. Seu reino jamais será destruído e seu domínio não terá fim. Ele livra e salva seu povo, realiza sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante o reinado de Dário e durante o reinado de Ciro na Pérsia. De Ciro ou Persa. Durante o reinado de Ciro ou Persa, não é na Pérsia não. É ou Persa. Agora a gente vai para o capítulo 7, que tem um título: Visão das 4 bestas. Versículo 1 do capítulo 7. Anteriormente, durante o primeiro ano do reinado de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e visões enquanto estava deitado em sua cama.
Escreveu o que havia sonhado, e foi isto que viu. Naquela noite, em minha visão, eu, Daniel, vi uma tempestade que agitava o grande mar, com ventos fortes que sopravam de todas as direções. Saíram da água 4 bestas enormes, cada uma diferente das demais. A primeira besta era como um leão com asas de águia. Enquanto eu observava, suas asas foram arrancadas e ela ficou em pé no chão, sobre as duas patas traseiras, como um ser humano. E lhe foi dada mente humana. Vi então a segunda besta, e ela se parecia com um urso. Levantou-se sobre um dos lados e tinha na boca, entre os dentes, 3 costelas. E lhe foi dito: levante-se, devore a carne de muitos. Em seguida, surgiu a terceira dessas bestas, que se parecia com um leopardo. Tinha 4 asas de ave, nas costas e 4 cabeças. Lhe foi dada grande autoridade. Então, em minha visão, naquela noite, vi uma quarta besta, terrível, assustadora e muito forte. Devorava e despedaçava suas vítimas com grandes dentes de ferro, e esmagava os restos debaixo de seus pés. Era diferente das outras 3 e tinha 10 chifres. Isso aí é medonho. Enquanto eu olhava para os chifres, de repente apareceu no meio deles outro chifre pequeno. 3 dos chifres maiores foram arrancados pela raiz para dar lugar a ele. Esse chifre pequeno tinha olhos como de homem e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu observava, foram colocados alguns tronos e o ancião se sentou para julgar. Suas roupas eram brancas como a neve e seu cabelo como a mais pura lã. Sentava-se num trono de fogo, com rodas de chamas ardentes. E um rio de fogo brotava de sua presença. Milhões de anjos o serviam. Muitos milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Continuei a observar, pois podia ouvir as palavras arrogantes do pequeno chifre. Fiquei olhando até que a quarta besta foi morta em seu corpo, destruído e lançado ao fogo. Então foi tirada a autoridade das outras 3 bestas, mas elas tiveram permissão de viver por mais algum tempo. Depois, em minha visão, naquela noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Recebeu autoridade, honra e soberania para que povos de todas as raças, nações e línguas lhe obedecessem. Seu domínio é eterno, não terá fim. Seu reino jamais será destruído. Amém, meus irmãos. No versículo 14, nós terminamos a nossa leitura diária de hoje. Que o Senhor venha abençoar a vida de vocês, continuar abençoando a vida de vocês, continuar abençoando a minha vida, que Ele venha nos dar muita graça para que a gente possa entender, tá bom? Que o negócio começou a ficar um pouquinho complicado, mas vai dar certo, para a glória do Senhor. Que a gente venha se ver amanhã, tá bom? Se assim o Senhor permitir. Tchau, valeu, a paz do Senhor.